Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para propagar o Evangelho. É isso. Vamos estar começando agora o livro de Gênesis. Eu estou fazendo essa playlist para a gente conseguir aprender, né, a palavra de Deus de uma forma um pouco mais simples. Claro que vai ter algumas coisas teológicas, mas pouco, né? Não tanto quanto canais que falam realmente sobre teologia, coisas mais técnicas. Eu vou estar tentando ser o mais profissional possível aqui para falar com os irmãos, mas tentar explicar de uma forma simples, né? Porque já temos muitas pessoas qualificadas com extremas condições de estar ensinando no YouTube. Só que eu sinto falta também de uma explicação um pouco mais simples, que é muito importante também para a gente entender o texto, entender a palavra de Deus de uma forma completa. É, Tudo na vida a gente começa do mais simples e vai avançando, né? Graças a Deus, Deus colocou isso na minha mente de estar passando de uma forma mais simples, de estar passando para vocês o conhecimento de uma forma um pouco até mais que descontraída do que alguns temas que são de difícil compreensão. Vamos começar aqui lendo Gênesis, capítulo 1, o versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então aqui a gente já começa com Deus, né? No princípio de tudo. A Bíblia já mostra que Deus vem antes do princípio, que Deus cria o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A gente começa vendo que a terra, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ele passeava ali sobre as águas. O que eu entendo com isso? Eu entendo que antes de você fazer qualquer coisa que você vai fazer na vida, primeiro você pensa em fazer algo. Quando a gente vai pensar em fazer uma comida, vou fazer uma comida. Quando eu penso que eu quero fazer uma comida, eu ainda não sei qual comida eu vou fazer, é como se não tivesse forma. Não está feito por completo. Não está completamente com a ideia formada. Eu ainda vou fazer. E por mais que eu pense que eu vou fazer um prato delicioso, um peixe, ainda assim esse peixe não tem forma e nem está preenchido. Está vazio ainda. A palavra de Deus, ela vem mostrando já que as coisas vão se formando, mas no início não tem forma, não tem graça, entende? A ideia já está até formada, o prato está preparando, só que não tem forma. Mas nós estamos falando de esse exemplo da comida, nós estamos falando sobre algo que existe, nós não estamos criando, nós estamos montando ou preparando. Não é uma criação, um prato de comida. Uma criação é criar do absoluto zero. É o que Deus faz. Do absoluto zero. E disse Deus: haja luz e houve luz. Aqui nós já percebemos a autoridade e o poder de Deus com as demais coisas existentes no universo. Deus ele determina as coisas andam para serem cumpridas. O que Deus determina, as coisas se cumprem. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Ou seja, aqui Deus fala, acontece. Deus fala, acontece. Certo? Deus falou para que a luz viesse a existir
a luz veio a existir. E Deus viu, eu estou lendo aqui na Bíblia, né? E Deus viu que isso era bom. Então a gente já começa a ver a autoridade de Deus. Esse é o ponto. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Deus chamou o firmamento céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, Deus já vem fazendo separação das coisas. Deus fez o firmamento e Deus fez as águas. Então, Deus fez o firmamento, que era o céu, e Deus fez as águas, que são os mares, que ainda vai falar um pouco mais à frente. O importante de saber isso aqui é que Deus ele está separando as coisas. Deus não está deixando tudo junto. Não é algo bagunçado. A ideia de Gênesis no começo é que é algo bem organizado. Deus ele vem, fala, Deus separa e Deus organiza. Mais um exemplo que talvez eu até use mais vezes esse exemplo seria o exemplo de arrumar uma casa. Quando você vai arrumar uma casa, você simplesmente não arruma do jeito que está. Você separa as coisas, você coloca cada coisa tudo no seu lugar separado e depois no local de fato onde vai estar. Vamos ser mais simples, um guarda-roupa. Quando você vai organizar seu guarda-roupa, você provavelmente separa as camisas, separa as calças, separa as bermudas, separa as regatas, talvez, separa cada coisa no seu devido lugar. Então você vai fazendo separações para depois você organizar tudo no seu devido lugar. E a ideia de Gênesis é essa da criação. Autoridade de Deus, ordem e organização. Disse Deus, o versículo 9. Disse Deus, ajuntem-se as águas sob o céu em um lugar e apareça a terra seca. E assim foi. E Deus chamou a terra seca, terra. E ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus, produza a terra, a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Ou seja, mais uma vez, produz a erva, a relva, as árvores, a terra. Separou novamente os mares da terra. Surgiu, né, na verdade, a terra seca. Agora imagina uma completa imensidão de mar, a terra surgindo do meio do nada. E essa terra seca começou a brotar árvore da terra, começou a brotar. E houve mais uma separação da terra seca e dos mares. Deus separou as águas da terra seca, separou as águas do firmamento, que é o céu. Então houve separação em tudo. Cada coisa no seu devido lugar. O céu com o céu, os mares com os mares e a terra com a terra. E a terra produziu erva e relva. Produziu cada coisa. Não vamos entrar, novamente vou estar explicando em termos muito complexos e técnicos, mas vamos explicar o versículo de uma forma simples. Que Deus veio produzindo tudo isso e veio separando. Ou seja, mais uma vez uma ideia de extrema organização.
uma árvore que é uma mangueira, ela só pode dar manga. Ela não pode dar outra coisa. Se for para dar outra coisa, só se for com ordem divina, certo? No dia que a oliveira der outro fruto, é só com ordem divina. Ele tem esse poder. Então, até então, cada árvore vai produzir segundo o teu fruto. A semente segundo o teu fruto. Então, se você é videira, você tem que produzir uva. Se você é oliveira, deve produzir azeitonas. Se você é uma mangueira, produza mangas. Então, cada um vai agir conforme determinado para o teu propósito de existência. Versículo 14. E o importante desse trecho é a organização que Deus vem fazendo as coisas. Mar com mar, terra com terra, céu com céu, erva com erva, e dentro de cada coisa tem uma separação específica. Versículo 14. E disse Deus: haja luz no firmamento, que é o céu, para separar o dia da noite, e que seja por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luz no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve tarde e amanhã o quarto dia. Então, novamente, Deus vem organizando, separando as coisas. Por mais que a luz já existia, que Deus disse no versículo 3, que haja luz e houve luz, Deus ele quis fazer alguma coisa para dar luz ao dia, para dar luz à noite. Deus quis fazer esses astros, que nós chamamos de Sol e Lua. É o que tradicionalmente a gente aprende e o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, que seria o Sol e que seria a Lua, que foram colocados no firmamento do céu, certo? E interessante que cada ponto Deus vem pontuando com a sua organização. Então Deus fala, Deus organiza, Deus separa. Na verdade, Deus fala, Deus separa, Deus organiza. Vem uma sequência lógica. E agora, no último versículo, que seria o versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. Aqui já começa a criação dos animais. A criação, a gente já começa a ver seres viventes de fato. Começa a ver seres que se movem. Até então não tinha. Pensa só comigo. Imagina, vem a terra, vem o mar, vem as estrelas, vem as árvores, que são seres vivos, que são vida, mas seres viventes como os animais eles não têm liberdade assim, né? E ainda não veio a coroa da criação, que é o ser humano. Até então estamos no versículo 20, certo? E para pontuar, para finalizar aqui, isso daqui já vai dando aquele gostinho, né? Puxa, agora vai vir a criação do homem. Logo depois vai vir a criação do homem. Nos próximos versículos, né? Vai criar os animais assim e logo depois vem a criação do homem. Importante para agora é a gente entender a organização de Deus, entender que Ele vem preparando as coisas.
O Espírito Santo paira sobre a terra, já vai preparando porque vem algo novo. Por enquanto não tem forma, não tem vazio. Imagina o Espírito Santo quando vai parando no começo ali, ele olhando alguma coisa dá para colocar aqui, alguma coisa dá para colocar aqui, antes de tudo ser feito. E depois vem fazendo as coisas com extrema organização, extrema qualidade, né? É óbvio que a gente está falando sobre um pensamento humano, certo? Mas o que se esperar de Deus, né? Perfeição. Um atributo que eu costumo falar que ele guardou para ele. A perfeição é um atributo, uma qualidade que Deus simplesmente guardou para ele e não existe nada nessa terra capaz de se comparar com o que Deus faz e com as coisas que Deus prepara. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço por estarem acompanhando, agradeço por cada um que está querendo aprender também de uma forma mais simples, sem muitos termos teológicos que trazem até uma certa complicação, mas que são importantes, né? Busque se aprofundar, busque procurar mais sobre a palavra de Deus e eu agradeço a todos. Esse é o Busque Mais e estamos aqui para propagar o Evangelho.